Só que a gente nunca viu fazer. Ele falou, como que é? O totem da paz. Ele falou, o que é um totem da paz? Ele falou assim, se um pai entregar uma criança, um filho, para outra tribo, você não pode mentir nisso. Você não pode flertar, brincar, ser falso, entregando um filho, né? Ele falou assim, então, só que alguém da tribo tem que pegar uma criança, um bebê, e levar na outra tribo e entregar. E aí ele falou, e o que o cara faz que a outra tribo, da outra tribo faz? Ele falou, faz o que eles quiserem com a criança. Cria, mata, come, não sei. Aí é com eles. Mas se isso for feito, acaba a guerra. Aí o Don Richardson falou, então vocês têm que entregar um filho. Você não quer acabar com a guerra? Ele falou, queremos. Eu falei, então entrega um filho. Vamos fazer, chama todo mundo. Chamou todo mundo. Pessoal, precisamos de alguém para entregar um filho. E quem entrega? Quem entrega um filho? Aí ele falava, você quantos filhos tem? 6. Entrega um. Ele falou, não, mas eu tenho 6, mas é como se cada um fosse único. E você? Não, e ninguém entregou o filho e a morte começou. Ele falou, então, continuou. Ele falou, então eu vou embora. E quando ele estava pensando em ir embora, por causa dele, não, para ele não ir embora, da tribo lá, não é índios, né, daquela tribo lá de Papua, na Nova Guiné, resolveu entregar um filho. E ele só tinha um filho. Ele só tinha um filho. E o menino tinha, sei lá, 1 ano e pouco. Era um bebê. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, não sei o que e tal. E o filho gostava muito da mulher do Don Richardson. Porque ela era enfermeira, ela fez o parto, não sei o que e tal. E aí, o Don Richardson não sabia, eles moravam em árvores, né? A casa é em cima das árvores. Aí ele estava lá na casa dele, lá em cima da árvore, ele viu um movimento lá embaixo, todo mundo batendo no peito e chorando, e não sei o que. Ele falou, é velório? Porque tinha velório o tempo todo. Aí ele falou, não é velório, pelo jeito não é velório, está muito grande esse movimento. Aí ele desceu, quando ele desceu, o cara estava com a criança, ele não falou com a mãe, ele não falou com a esposa. Ele pegou a criança e saiu e estava indo em direção a outra tribo. E todo mundo, quando percebeu, começou a ir embora, e ir junto com ele, batendo no peito, chorando. E nisso, aí o Don Richardson desceu, a esposa desceu e tal. E foi ficando grande, um monte de gente, centenas, daqui a pouco milhares, indo a pé para outra tribo, e ele com a criança na mão. E a criança não queria, né? A criança agarrada com o pai, sem entender nada. Daqui a pouco a mãe descobriu. E ela se ajoelhava na frente, arrancando o cabelo, dizendo, gente, pelo amor de Deus, não, eu não quero dar meu filho. E aí o pai falava, eu já decidi. E aí a mãe, numa última tentativa, ficava, você tem 3 filhos, dá um. E a pessoa falou, mas eu não tenho força. E você tem 2, dá um. Você tem 6, dá um. E aí ninguém conseguia. E nisso eles chegaram até a outra tribo. E quando ele chega na outra tribo, que ele tira a criança dele assim, a criança agarrada, não querendo sair, e ele desgruda o bebê. E ele sai andando com o bebê assim, e ele acha o líder da tribo e entrega na mão dele. Aí o líder da tribo pega a criança chorando, fazendo barulho, a mãe gritando, e todo mundo batendo no peito. E aí o líder da outra tribo pegou a criança, acalentou a criança e disse, eu recebo o totem da paz. Aí todo mundo começou a pôr a mão na criança, da tribo inimiga. Todo mundo começou a colocar a mão na criança, e quem não conseguia pôr a mão na criança, colocava a mão em alguém que estava com a mão na criança, e virou uma roda. E também milhares de pessoas. E aí a mulher chorando, aí o marido mandou ela ficar quieta. E aí eles voltaram para a tribo, acabou a guerra. Quando eles estavam voltando, no livro ele fala desse jeito. Depois eu falei para ele que em português não dava muito certo. Ele falou assim, quando ele estava voltando, o Espírito Santo deu uma machadada na cabeça dele.
uma iluminação, porque ele tinha pregado a mensagem que deu errado meses antes, e ele estava muito frustrado querendo ir embora. E aí o Espírito Santo abriu a mente dele e falou para ele: essa é a mensagem que você tem que pregar. E ele falou: uau! Chamou o líder da tribo, mandou todo mundo vir novamente, falou assim: eu vou pregar. Ele falou: mas de novo, depois você ficou chorando. Aí ele falou: não, mas agora eu quero compartilhar.